Não há tubulação aqui, nem poço e nem chuva no horizonte. Não chove há 4 dias. E ainda assim, veja só. A água está pingando em uma calha, lenta e constante, exatamente como tem feito durante toda a noite. Por que fez? Esta é água potável retirada diretamente do ar durante a noite. Custou-me apenas $12 para construir o dispositivo que a está produzindo. Não vou dizer que esta é uma invenção nova e maluca. Não é. Os engenheiros têm conhecimento disso há mais de 100 anos. Coletores de neblina, colhedores de orvalho. Eles têm sido usados em vilarejos costeiros no Chile, nas montanhas de Marrocos e na zona rural da Etiópia. Lugares onde a rede elétrica não chega e os poços secaram. O motivo pelo qual você provavelmente nunca ouviu falar disso é, sinceramente, meio irritante. Funciona bem demais e custa pouco demais para que alguém te venda isso. Então, deixe-me apenas mostrar como construir um. Você já sabe que isso funciona. Você viu isso a vida inteira e apenas nunca ligou os pontos. Isso é a condensação no seu copo gelado. Isso é o orvalho na grama todas as manhãs, antes que o sol suba. Isso é uma teia de aranha, fazendo algo que um gerador de água comercial de $3.000 tenta replicar com um compressor e um ventilador. O ar ao seu redor agora, onde quer que você esteja, está carregando água. Invisível, suspensa, apenas esperando para tocar em algo frio o suficiente para soltá-la. Existe uma temperatura chamada ponto de orvalho. Quando o ar atinge uma superfície que está nessa temperatura ou abaixo dela, o vapor de água nele não tem para onde ir, a não ser para fora. Ele condensa, transforma-se em líquido e começa a pingar. O que você está construindo é basicamente uma grande superfície para que essa transferência aconteça. Uma grande área de superfície posicionada contra o vento, inclinada para que a gravidade puxe as gotas para baixo e as colete na parte inferior. Não há partes móveis, nem eletricidade e nem manutenção. Você o monta antes de dormir e ele funciona enquanto você dorme. E aqui está a parte que me pega toda vez que penso nisso. A atmosfera retém aproximadamente 37 quatrilhões de galões de água doce em qualquer momento dado. Isso é mais do que todos os rios da Terra combinados, apenas flutuando ali. E quase ninguém a está coletando. Essa é a ideia toda. Aqui está a lista de peças, e quero ser sincero com você. É genuinamente só isso. Tela de sombreamento de 1,8 por 1,8 metro, do tipo que você encontra em qualquer centro de jardinagem ou loja de material de construção. Cerca de $5. Quanto mais fechada a trama, melhor. Você quer algo mais próximo de uma tela de janela do que de uma rede de vôlei. A malha está fazendo todo o trabalho real aqui, então não economize na trama. 4 seções de tubo de PVC de 1 polegada para fazer sua estrutura. $2. Talvez menos se você usar sobras. Abraçadeiras plásticas. Você deve ter algumas em uma gaveta por aí. Uma seção de calha de plástico para o reservatório de coleta. $3 ou $4 em qualquer loja de ferragens. E alguns tijolos ou pedras para escorá-la no ângulo certo. Isso dá de $10 a $14 no total. Se você já tiver as abraçadeiras e os tijolos, está em $8. Não são necessárias ferramentas além do que for preciso para cortar o PVC. E honestamente, a loja de ferragens muitas vezes faz esse corte de graça se você pedir. A estrutura é montada primeiro. 4 seções de PVC formando um retângulo, com cerca de 1,2 metro de altura e 90 centímetros de largura. Você não está construindo móveis aqui. Ela só precisa manter sua forma e aguentar um pouco de vento sem desabar. Use abraçadeiras nos cantos se não quiser lidar com conexões. Vai aguentar bem. Agora estique a tela sobre a estrutura. Puxe-a bem. Você quer zero folga e prenda-a com abraçadeiras a cada 15 centímetros ao longo de cada borda. Pense em como um tambor é feito. Você quer essa mesma tensão em toda a superfície.
porque tela frouxa significa acúmulo de água, e acúmulo de água significa escoamento mais lento e menos coleta. Aqui está a única coisa que as pessoas erram quando constroem isso pela primeira vez. Elas a colocam plana no chão. Não faça isso. Plana significa que a água se acumula no topo, evapora quando o sol nasce e você não coleta quase nada. Você quer incliná-la de 15 a 30 graus, como se estivesse encostando-a em uma parede em um ângulo raso. Dessa forma, cada gota que se forma na tela rola para baixo por conta própria, atinge a borda inferior e pinga na calha esperando abaixo dela. Coloque a seção da calha diretamente sob essa borda inferior. Se quiser passar um pedaço curto de mangueira da calha para um recipiente de armazenamento, vá em frente. Mas não é necessário para ver isso funcionar na primeira noite. Agora, o posicionamento, que importa mais do que a maioria das pessoas pensa. Coloque-a de frente para o vento, não de lado, nem de costas para ele. Você quer o ar se movendo através da tela, não ao redor dela. Caminhe pelo seu quintal ao anoitecer e sinta de que direção a brisa está vindo. É para lá que a frente da estrutura aponta. Tire-a um pouco do chão. Mesmo 30 centímetros fazem uma diferença real. O ar mais próximo do nível do solo é mais seco e mais quente do que o ar um pouco mais alto. E mantenha-a longe de onde o sol da manhã bate primeiro. Você quer que o orvalho se acumule durante toda a noite e ainda esteja naquela calha quando você sair para coletá-lo. Não que seja evaporado antes de você acordar. Monte antes do pôr do sol. Volte ao amanhecer. Essa é a rotina completa. O que está acontecendo durante a noite é apenas a física fazendo o que sempre faz. Conforme a temperatura cai, o ar atinge a superfície da tela e esfria junto com ela. Quando cruza o ponto de orvalho, a umidade não tem mais para onde ir. Ela condensa, forma uma gota. Essa gota encontra outra parada por perto. Elas se fundem, ficam mais pesadas e a gravidade faz o resto, rolando para baixo até a calha. Pela manhã, você conseguiu algo do nada. Na minha primeira noite usando isso, com umidade média e temperaturas na casa dos 13 graus, sem neblina e sem chuva, coletei pouco mais de meio litro. Isso parece modesto até você considerar que essas foram as condições mais comuns possíveis. Não houve nada de especial naquela noite. Em climas úmidos, áreas costeiras ou vales de rios, qualquer lugar onde a neblina matinal costuma aparecer, as pessoas estão retirando 1 litro, 2 litros, às vezes mais, de uma estrutura desse tamanho em uma única noite. Aumente a tela para 3 por 3 metros, e agora você está falando de uma produção diária séria de água a partir de algo que você construiu em uma tarde de sábado, com peças de uma ida à loja de ferragens. Uma família de 4 pessoas precisa de cerca de 2 litros de água potável por pessoa por dia. Dimensione isso corretamente no clima certo, e você estará cobrindo isso inteiramente a partir do ar. Sem contas, sem infraestrutura e sem pedir permissão a ninguém. Agora, vamos falar sobre bebê-la. A água atmosférica é, na verdade, bem limpa para começar. Ela não tocou o solo, não passou por terra ou canos, então ela pula a maior parte do que torna a água superficial complicada. Bactérias, resíduos agrícolas, sedimentos, tudo isso. Mas ela pode captar partículas da tela ao longo do tempo ou vestígios de poluentes se você estiver construindo isso em uma área urbana perto de tráfego ou indústria. A solução leva 5 minutos e custa cerca de $3. Pegue uma garrafa de plástico, corte o fundo, vire-a de cabeça para baixo para que o gargalo fique apontado para baixo. Coloque camadas de materiais dentro dela de baixo para cima. Algodão primeiro, depois carvão ativado. Compre isso em qualquer loja de aquários. Depois, uma camada de areia fina e, por fim, uma camada final de algodão no topo. Despeje a água coletada por cima e deixe-a pingar pelo gargalo em um recipiente limpo abaixo. Esse é o seu filtro. Ele lida com partículas, absorve a maioria das preocupações químicas
e adiciona talvez 1 minuto à sua rotina matinal. Se quiser ter certeza absoluta, ferva a água. Ou adicione uma gota de água sanitária comum e sem perfume por litro. Espere 30 minutos e ela estará tão limpa quanto a água tratada da torneira. Provavelmente mais limpa, na verdade, dependendo de onde você mora. Água gratuita do ar, filtrada em 5 minutos por um custo único de $12. O que me faz refletir sobre este projeto é o quão antiga essa ideia realmente é. As pessoas fazem versões disso há séculos. Os incas construíram estruturas de pedra especificamente projetadas para condensar a água da neblina das montanhas. Redes de neblina têm colhido água nas Ilhas Canárias por gerações. Existem poços da Idade do Bronze, no deserto de Negev, que os arqueólogos agora acreditam que eram, na verdade, coletores de orvalho, estruturas construídas não para reter água, mas para produzi-la. E em algum momento nos últimos 100 anos, conforme o encanamento interno se espalhou e a água municipal se tornou o padrão, paramos de pensar nisso. Paramos de precisar. A torneira funcionava, então o conhecimento antigo apenas ficou silenciosamente em uma prateleira acumulando poeira. $12 em uma tarde, e esse conhecimento está de volta em suas mãos. Não sei qual é a sua situação ou por que você está assistindo a isso. Talvez esteja pensando em preparação. Talvez já viva fora da rede, e isso preenche uma lacuna real. Talvez apenas goste de construir coisas que realmente fazem algo útil e encontrou isso às 2 da manhã porque estava curioso. Não importa. Funciona de qualquer maneira. Agora você sabe como. Se esta história mudou a maneira como você olha para o próprio ar ao seu redor, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história prática e a sabedoria de sobrevivência que tentaram enterrar. Comece a colher seu próprio futuro. O próximo tesouro de conhecimento esquecido será revelado em breve.